Vamos lá! Hoje vamos fazer uma live sobre a opinião dos outros. Sequestra de alguma forma a tua espontaneidade? Se você está assistindo aqui no replay, hoje eu e Nabu vamos estar conversando sobre se a opinião dos outros sequestra a tua espontaneidade. Oi, Rê, tudo bem com você? Paty, Elza, tudo bem com vocês? Tô gostando de ver, hein, Cisney? Tudo bom? Olá, Nabuco! E olha lá, vou colocar o Nabuco aqui pra dentro, que como vocês sabem, hoje é o dia da gente compartilhar os papos que a gente tem aqui nos bastidores da mentoria. E um dos temas que surgiu essa semana foi essa coisa que às vezes é chamada de timidez, às vezes é chamada de, vamos dizer assim, falta de espontaneidade, às vezes é chamada de recuo para pensar, né? E hoje a gente vai estar então conversando sobre isso, né? Se de alguma forma esses recuos que a gente faz às vezes tira a nossa espontaneidade, né? Que é esse nosso caminhar. Então bora lá, vamos chamar o Nabuco aqui. Nabuco, você pede para entrar aqui? Vamos lá. O Nabuco faz parte aqui do time do Self Mosaico, né? A gente vem conversando muito. O Nabuco também é um dos meus mentorados. Espera aí, Nabuco, agora tem que acertar minha câmera aqui, Nabuco. Então, e aí, Nabuco, tudo bem com você? Bom dia, tudo bom? Como é que você está, Miriam? Tudo ótimo. Espera um pouquinho que eu vou aumentar o volume aqui. Estão bem de som, tudo? Tá tudo certinho? Vamos lá. Tá tudo bem, pra mim tá tudo ok aqui, eu tô te ouvindo alto e claro. Tá legal. Fabi também tá chegando aqui, a Yumi também tá chegando. Então, tô contando aqui, Nabu, que hoje a gente vai conversar sobre o tema que surgiu essa semana entre a gente. A gente sempre escolhe um tema, aquele tema que a gente tá conversando. A gente conversa de várias coisas, né, Nabu? Mas, bora lá então, faz uma intro aí, Nabu. Vambora, então tá. Então todos que estão chegando, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Seu podcast Caminhar na Sua Direção. E aqui a gente está discutindo como te inspirar, como inspirar, né? Ou viver inspirado para caminhar na própria direção. E o tema de hoje é o que a Miriam acabou de apresentar aqui. Por que a opinião dos outros pode roubar a espontaneidade, né? A espontaneidade, portanto, travar aí essa coisa do entusiasmo, travar, viver entusiasticamente. E é isso aí. Então, o que é isso, Miriam? Fala pra gente um pouquinho como é que acontece esse assalto, medo de julgamento, crítica, e quais são as consequências disso? Então, deixa só antes tirar uma dúvida aqui. A Fabi tá perguntando se a gente hoje tá no YouTube. Hoje não, Fabi. Hoje a gente tá exclusivamente aqui no Insta. A gente vai subir um replay lá pro YouTube depois. Fabi, obrigada por estar perguntando. Então, quem tá lá no YouTube, depois vai assistir o replay. Então, repete aí a pergunta, Nabuco. Vamos começar. Vamos embora. O que é esse assalto, né? Como é que isso acontece? Por que a opinião dos outros, ou o medo, né? Acho que mais propriamente o medo. Como é que o medo da opinião, do julgamento, de ser criticado, né? Sem nem ter sido criticado, sem nem ter exposto alguma opinião ou se manifestado, pode travar a espontaneidade da pessoa, pode impedi-la de caminhar na própria direção, de viver de forma espontânea. Então, o que acontece, né? Eu vou até contar um pouquinho como que esse tema, ele me lembra até de alguns pontos da minha vida, assim. Vou falar de quando, por exemplo, até para dar um exemplo, né? Eu gosto muito de contar um pouco de como acontece comigo, porque quando eu conto isso, eu consigo responder perguntas, né? Porque eu tô falando a partir de uma experiência pessoal, né? O que acontece? Tem um lugar, por exemplo, né? Tinha uma época que, principalmente quando eu comecei a frequentar muito ambiente de palestra, de curso, né? E principalmente quando tem mais pessoas, assim, tem uma multidão, né? Vamos dizer, né? Mais que 20 para algumas pessoas já é uma multidão, né? E aí você tem que fazer aquela pergunta, ou você quer fazer algum tipo de colocação, né? Algum tipo de pontuação. E aí o que eu percebia, né? Foi um dos primeiros momentos assim que eu comecei a perceber esse lugar de não estar sendo espontânea. Que era entrar naquele looping de pensamentos, né? Ficar pensando qual é a pergunta que eu vou fazer. E aí eu ficava vendo se aquela pergunta era pertinente ou não, se eu não ia interromper. E aí eu entrava num looping de ficar mentalmente, né, lidando com os meus pensamentos. E aí naquele momento eu pensava tanto que quando eu ia fazer a pergunta, o tempo da pergunta já tinha passado, né? E pior do que isso, eu tinha perdido o que tinha sido dito enquanto eu estava nessa conversa interna, né? Então, e isso para mim, né, eu comecei a ficar
alerta para isso, no sentido de que isso estava tirando uma característica minha, faz parte daquilo que eu chamo de ser espontânea, que é a minha característica de curiosidade, né? A vontade de perguntar nascia de uma dúvida, né? Ou de uma colocação, ou de alguma coisa que eu queria estar ali participando, né? E o meu lado curioso às vezes ficava danificado porque ele não conseguia entrar no jogo, né? Quando eu via, eu mesmo já tinha perdido o interesse da pergunta, sabe? Porque ele estava descontextualizado. Então, a gente pode ir perdendo o nosso jeito de ser, porque a gente fica tão preocupado se a gente está pertinente, né? Que nessa preocupação a gente perde o timing, né? E aí eu estou falando de uma palestra, mas eu também poderia estar falando do timing da vida, né? E isso numa situação mais macro, né? A gente está falando de não estar presente na própria vida, né? Nos eventos que estão acontecendo no dia a dia. E isso feito de uma forma muito constante vai fazendo com que a gente vá perdendo até o treino, né? De ter opinião sobre coisas muito básicas, assim, do dia a dia, sabe? Então, parece uma coisa que aparentemente é mais pontual, né? Numa palestra, num curso, só que se a gente não ficar muito alerta para o nosso processo de se autoconhecer e se autoperceber, né? A gente pode começar a anular a nossa participação nos grupos também pequenos, né? E na vida. Exato, perfeito. E tem muito a ver com, de alguma forma ou de outra, o grupo inteiro perde com isso, né, Miriam? Porque você deixou de enriquecer, de levantar uma bola ali para o palestrante, enfim, esclarecer talvez uma dúvida que fosse de mais pessoas, né? E aí a gente volta no conceito assim, uma coisa é revisar a tua pergunta, outra coisa é ficar reformulando, e não fazer, né? A gente estava falando um pouquinho disso. Faz sentido, não faz? Super sentido, né? Uma coisa é você, bem que você falou, uma coisa é você organizar a pergunta, né? Porque do teu pensamento, do teu impulso, para virar uma pergunta que alguém entenda, precisa de uma racionalização, né? Entretanto, ganhar velocidade de se expressar, né? Eminentemente tem a ver com treino, né? É você treinar desde as coisas pequenas até as coisas grandes e efetivamente, às vezes, ser pertinente mesmo, em alguns momentos, né? Para poder ser pertinente, às vezes a gente tem que ser impertinente. Faz sentido, faz muito sentido. E muito bom, Miriam, muito bom. Então, você acabou contando uma história para nós aqui. E aí você superou isso. Quando é que você percebeu assim, que foi a virada de chave? Você começou a perceber os benefícios de manifestar, de ser espontânea, de colocar a tua opinião, enfim, mesmo sendo impertinente ou pertinente, não faz mal. Mas como que sucedeu? Você falou assim, nossa, isso aqui virou, faz uma virada de chave. E quais benefícios você sentiu, né? Quais são os desdobramentos disso na tua vida? Como é que foi para você isso? Então, tem um medo, né? Que é esse medo de ir, né? De se expor, vamos dizer assim. E de repente, ser julgado, né? O medo não é ser julgado, né? O medo é o medo de ser julgado, mas não é assim, é aquilo que a gente pensa que vai acontecer. Então, que às vezes nem acontece, né? Então, eu tenho uma frase que eu costumo dizer assim, que pior do que a gente ficar refém do julgamento do outro, né? É a gente ficar refém do julgamento, do nosso julgamento, do julgamento que a gente faz da gente mesmo, né? Esse é muito pior. É porque a gente fala, ai, não podemos nos prender ao julgamento do outro. Ah, eu não estou ligando a mínima para o julgamento do outro, né? Só que no processo de autoconhecimento, o que eu vou buscar mesmo, né? Com cada mentorado meu, qual é o julgamento que você faz de você mesmo, né? Essa é a pior prisão, sabe? Porque ali a gente congela a gente numa única versão. Então, para mim, a chave virou quando eu comecei a perceber isso, né? Que eu não estava presa no julgamento do outro, né? A chave virou para mim quando eu percebi que eu estava presa no meu próprio julgamento, no julgamento que eu fazia de mim, no julgamento que eu fazia do outro, né? Tipo, eu acho que ele vai fazer, eu acho que eu vou pensar. Então, na verdade, é uma prisão, né? Quando eu saquei isso, eu comecei a desenvolver essa possibilidade de não terceirizar mais a minha vida para ninguém, né? Quem não estiver gostando de alguma coisa, vai não estar gostando de alguma coisa. E daí tudo bem também, entendeu? Tá tudo certo, eu aceito. Deu uma dúvida, acho que foi o Bruno Gimenez que falou isso em alguma palestra dele, eu achei fantástico. Você se manifestando ou não se manifestando, as pessoas vão estar te julgando do mesmo jeito, né? De uma forma ou de outra existe essa coisa, né? Que sempre está dando uma espiadinha no lado para ver o que os outros estão fazendo. Então, se você se manifesta, certamente você tem uma oportunidade de ser mais legítimo, mais fidedigno à tua própria essência, né? E mostrar isso para as pessoas. E acho que essa que é a sacada aí, né?
Muito bom, é. Uma Cara, a coisa gente fala. também, ô Nabucodonosor, isso que você falou é genial, porque uma coisa que eu acho, assim, né, é que você se manifestando ou não se manifestando, alguém vai julgar, né? Sim, né? Agora, tem um outro ponto muito legal que acontece, né, que pode ser a continuidade disso, que é assim, se a gente não se manifesta, né, a gente passa a não conhecer a nossa própria opinião sobre alguma coisa. Entende? Porque a opinião que a gente tem daquilo que a gente iria colocar ou a pergunta que a gente ia colocar, no momento em que a gente coloca e expressa, transforma isso num verbo, né? Ela muda, sabe? Por quê? Porque Tem um prêmio quem nunca aí. passou pela situação que na hora que vai perguntar muda um pouco a coisa e a coisa se ajeita, né? Porque você ouve o que você está falando e na hora que você ouve, você também ajeita. Então, na hora que você não faz a pergunta, na hora que você não se coloca, você também não ouve a sua própria opinião, portanto, você não se conhece, você não conhece a tua própria opinião. Você deixa de chegar mais pertinho de você, sabe? Então, Em outras palavras, interessante. tem uma mensagem aí, né? Se você se manifesta, tem uma mensagem. Se você não se manifesta, também tem uma mensagem. Tem. E não se manifestar, a mensagem é: ué, estou inseguro. E aí a autoestima pode ser atacada, né? Entre aspas, a autoestima pode ser atacada porque você né, não manifestou. Pô, passou o time, né? Não me manifestei, não me pronunciei aqui. E olha Também lá, tem essa. Nalu, que pode ir além do eu sou tímido. Pode ir além. E quando vai além, vai piorando, né? Assim, no sentido. Piorando, gente, o que eu tô dizendo é no sentido de você ir agravando a tal da opinião que a gente tem sobre a gente mesmo. Que assim, eu não vou porque eu sou tímido, né? E aí eu não me manifesto, mas eu também vou porque a minha opinião não vai valer a pena, né? Porque se valesse a pena, você falava, mas não vai valer a pena, né? Então, você percebe que vai agravando, né, a construção da Tem nossa um efeito musculatura. cumulativo tanto para um lado quanto para o outro, né? Acumula, né? Isso. Faz sentido. E o que isso tem a ver com inteligência social? Assim? A gente bateu um papo um pouco sobre isso também, né, numa outra ocasião aqui, e o que eu percebi, assim, né, como é que a gente chegou nisso? Porque, às vezes, quando você chega num grupo novo, dá aquela, né, o grupo está todo ali, de alguma forma homogênea, você sente que eles já se conhecem, você que está chegando, você é um corpo estranho entre eles, aí você acabou de chegar, né? Tem pessoas que chegam chegando, que já querem ser o centro da atenção, tem pessoas que se afastam um pouquinho para ver o comportamento, a cultura e vão se aproximando disso. E muitas vezes isso é visto assim como a inteligência, o nível de inteligência social da pessoa. Mas não se confunde, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre a inteligência social, o que isso tem a ver com esse tema. Então, inteligência social, né, muitas vezes, porque quando a gente usa a palavra inteligência social, quando a gente usa essa palavra social, é muito comum a gente conectar isso vamos dizer assim, com o outro, né, com as pessoas que estão fora da gente, ou seja, eu, você e mais todo mundo que está aqui, por exemplo, né, então, essa socialização com as pessoas que estão fora, né. Isso, sem dúvida nenhuma, né? A inteligência social está falando disso, da nossa capacidade de nos relacionar fora, mas também está falando da nossa capacidade de nos relacionar para dentro, né? E às vezes, essa para dentro, ela é tão importante quanto o para fora, né? E às vezes é o que está impedindo, inclusive, o para fora. Vamos dizer assim, a construção dessa inteligência que está com as pessoas que estão à nossa volta. E inteligência social, muitas vezes, ela é um pouco confundida com você ser, vamos dizer assim, a pessoa mais expansiva da roda, né? E eu considero que se a gente pudesse trocar, eu considero que se a gente pudesse trocar essa palavra, o expansivo da roda, né? A pessoa que tem mais capacidade de se comunicar, sob o ponto de vista de expor a sua opinião e tudo mais, né? Eu diria que a gente está escapando de um outro ponto muito importante. Eu acredito que o nível de inteligência social está relacionado com aquela pessoa que tem a capacidade de integrar as pessoas numa roda, né? Esse para mim, né, aqui do ponto de vista de onde eu tô, né, ele é vamos dizer assim, o membro de equipe lá externo, vamos dizer assim, né? Ele é a pessoa do grupo que tem uma importância gigante, né? E na minha opinião, esse é o líder, né? O líder de uma roda que tem o maior nível de inteligência social é aquele que consegue integrar as diferenças e as diversidades. Isso para mim é inteligência social, é você ser capaz de integrar essa diversidade externa, né? Então, conseguir fazer com que o tímido avance um pouquinho, conseguir fazer com que aquele que fala e toma a vez de todo mundo também consiga de vez em quando dar uma recuada, né?
conseguir fazer com que o palhaço do grupo, não tem sempre aquele engraçado, né, que faz todo mundo rir, que esse consiga vir nos momentos adequados sem ser inadequado, né? Então, essa pessoa, né, do grupo, que é a pessoa que consegue integrar toda essa diferença e transformar isso num grupo de muita diversidade e de muita riqueza, onde um consegue se enxergar no outro e todo mundo está ali junto, né? Para mim, esse elemento integrador, essa pessoa que consegue fazer isso, né, integrar essas pessoas, esse é o que tem um nível de inteligência social mais alto. E, então, não é nem o mais tímido, nem o menos tímido, né, nem o mais expansivo, né? É o que, na minha opinião, tem mais autoconhecimento, porque eminentemente vai ser solicitado que essa pessoa consiga se ver no outro, né? Consiga entender que tem um tímido dentro dele, que tem uma pessoa que tem dificuldade às vezes, de expor as suas emoções, né? Então, tudo isso, na hora que a gente consegue enxergar cada uma dessas pessoas que estão no grupo dentro de nós, né? E enxergar a minha parte, que também é assim, e que, de repente, eu até evoluí algumas estratégias para não ser assim, eu consigo ter facilidade de encaixar situações, né? E facilitar, vamos dizer assim, a percepção do grupo como um todo. Então, inteligência social, para mim, está diretamente relacionado com liderança, né? Com ser o integrador, né? Cada vez mais. Então, é isso. Isso é maravilhoso. Muito legal, muito bacana. Eu gosto muito dessa definição, né? Nunca tinha pensado por esse aspecto, muito legal mesmo. E aí, o que acontece, né? Então, a pessoa, quando ela se vê nesse lugar aí de se tornar mais espontânea, de vencer essas barreiras, ela está caminhando, então, para o desenvolvimento, para o autoconhecimento, para o desenvolvimento dela. Agora, como é que isso, por exemplo, uma pessoa que tá querendo entender em que momento ela está, se ela é ou se ela não é, ela está entendendo. Porque em alguns ambientes, ela, né, no ambiente familiar ela pode ser de um jeito, no trabalho de outro jeito, tá tudo bem. Como é que ela identifica em que momento ela está? Se ela está sendo espontânea ou não, se ela está sendo sequestrada, né, entre aspas, aí, pelo medo da crítica ou não. Por exemplo, no ambiente de carreira, né? Quero fazer uma transição de carreira, mas eu estou parado, estou pensando nisso há anos, não consigo sair daqui. Será que tem a ver com essa história de não estar sendo espontâneo, estar com medo do que vão pensar, das iniciativas que ela pode tomar? Como é que é isso no ambiente profissional, nessa hora? Eu acredito que no ambiente profissional, né, isso está diretamente relacionado com uma coisa que cada vez eu acho que vai ficar mais, vamos dizer assim, saliente e mais importante, né, que é a mudança de um contexto, né? A gente está cada vez caminhando de uma forma mais rápida, vamos dizer assim, em mudanças de contexto, né? Onde, por exemplo, entre aspas, a opinião do outro, né, passa a ser muito importante, né? E ela passa a ser manifestada de uma maneira um pouco mais veemente e fácil do que ela era antes, né? Se a gente estiver falando, por exemplo, vou só dar um exemplo. Muito. Antes, né, para a pessoa poder falar, vou para uma marca para ficar uma coisa um pouco mais impessoal, depois eu vou voltar para o eu, né, para a pessoa. Se a gente está falando de uma marca, antes, para a pessoa falar mal daquela marca, julgar aquela marca como uma marca de não bom serviço ou não bom produto, ela tinha que ir lá no Reclame Aqui, tinha que ir lá não sei aonde, tinha que ir nas entidades aí, né? Para conseguir ser ouvida, né? Hoje não, né? Hoje ela entra no seu próprio espaço, né, de comunicação e consegue manifestar uma opinião e isso vai ser relevante para a construção daquela marca, porque o ponto de contato, né, hoje está na mão de cada um, né? Então, por que eu estou falando isso, né? Do mesmo jeito, o branding pessoal, né? Do mesmo jeito, quando você está fazendo uma mudança de carreira, tá mais fácil as pessoas, você se colocar, né? Como também tá mais fácil as pessoas te verem, né? Então, se uma pessoa tem, por exemplo, já uma carreira muito consolidada, né? Já tem, vamos dizer assim, uma visibilidade, uma autoridade construída dentro de um mundo, né? Que é um mundo onde todo mundo conhece ela ali, vamos supor, um executivo, um mundo físico, né? A pessoa já está ali. Quando ela resolve fazer uma inovação de carreira, né? Eu gosto mais de inovação do que de transição, tá, gente? Quando ela vai transitar para uma inovação, né? Muda um pouco o contexto e às vezes, né, nessa mudança, nessa inovação, algumas coisas são novas para a gente. E aí a gente fica com medo de não ser tão bom por conta dessas coisas novas que precisam ser aprendidas, né? Enfim,
uma série de coisas. E aí entra essa coisa do, ai meu Deus, mas será que eu não vou destruir a minha carreira? Outro dia eu ouvi de um mentorado meu dizendo assim, eu tenho medo, né? Ele tem uma carreira já muito consolidada, um escritório muito consolidado, né? Já de muitos anos, 20 e poucos anos já de experiência e tudo mais. E ele falou para mim assim, eu tenho medo de começar a fazer coisas, de me manifestar no Instagram e de fazer lives, enfim, de vir para o Instagram. Ele usou o Instagram especificamente, né? Mas poderia ser qualquer outra coisa. Poderia ser Zoom, poderia ser YouTube, mas Instagram no sentido da visibilidade. Porque eu tenho medo de queimar a minha ficha. Ele usou exatamente esse termo comigo, né? Então, esse é um lugar, por exemplo, onde a gente está dando muita opinião pro outro, do que o outro vai pensar, né? Por quê? Porque o que eu acho que é importante a gente separar, né, uma coisa da outra, sabe? Uma coisa é a nossa experiência naquilo que a gente levou a vida inteira para chegar. Eu levei a vida inteira para chegar nesse lugar aqui para estar falando de autoconhecimento com essa propriedade, né? Além do meu conhecimento de ter estudado na área, é o meu conhecimento de vida, né? Que aí esse só dá para conseguir com o tempo. E aí, quando eu venho aqui falar, se por um acaso alguma coisa da área tecnológica, né, não me permite fazer exatamente como eu gostaria de estar fazendo, isso não faz com que toda a minha experiência de autoconhecimento como mentora de autoconhecimento seja arranhada, entendeu? Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra, entre aspas, entende? Uma é o como, é o formato, é o jeito. Tem gente que vai assistir isso aqui no replay, por exemplo, né? Depois a gente vai subir isso aqui para o YouTube, enfim. Então, tudo isso é muito importante que a gente perceba essa diferença, porque senão, realmente, o que os outros vão pensar de mim, porque eu não tenho habilidade para fazer algumas coisas na área tecnológica que estão mudando todos os dias, né? A gente fez uma coisa na semana passada e que essa semana a gente não conseguiu fazer funcionar por uma questão que a gente nem sabe o que é, entende? E é uma coisa que a gente domina, né? Mas vai acontecer, porque a própria plataforma pode ter feito uma modificação no setup lá, e aí a gente precisa descobrir o que houve. Então, se a gente ficar à mercê disso, porque os outros vão pensar que eu não sei o quê, aí eu acho que você está terceirizando a tua vida, a experiência da tua vida para outra pessoa. E então, uma métrica para você saber disso é você olhar, né? Por que é que você está com dificuldade de fazer essa inovação? Porque os outros vão pensar e porque os outros vão pensar em relação a quê? Né? Em relação à tecnologia, em relação a que está todo mundo fazendo live e aí eu não quero ser mais um, eu quero fazer um movimento diferente, né? Assim, eu quero... Então tá, vamos conversar sobre isso. Então, mas a única opção não é o recuo, né? Ou esperar para alguma coisa que de repente você não tá nem sabendo o que é, né? Então, separar isso, né? Toda a inovação vai solicitar novos aprendizados e esses novos aprendizados não deterioram tudo que a gente já tem de experiência. Então, ir, sabe assim, a vida cada vez mais vai pedir da gente, né, de cada um de nós, que a gente vá fazendo novas incursões, né, por tudo, não é só no digital, é em tudo. Em tudo, em tudo. Em E tudo. falando especificamente do Instagram, é muito legal isso, porque existe essa crença, né? De que se eu não tiver muitos espectadores, ou enfim, né? É o medo, acaba que tem muito a ver com medo, de novo, né? Com medo de ser julgado, né? Com medo de ser criticado, né? E acontece que aqui nesse ambiente, por exemplo, nós estamos aqui no episódio 3 e é natural que seja ainda com a distribuição, a gente fala, né, o termo aí usado, né, a distribuição ainda seja limitada, curta, entre aspas, curta, porque, como você disse, para muita gente, 15 pessoas que é o ano, é muita gente. Vai falar para 15 pessoas, por exemplo, ao vivo, né, em tempo real ali e tal. Porém, aqui parece que é pouco, porque aqui está todo mundo conectado, é muito simples, né, se conectar com o mundo inteiro através da internet. Mas assim, olha que legal. Quando essa pessoa fala assim, cara, não vou para lá, estou inseguro de ir para lá porque eu vou ter medo de ser julgado. Isso significa, vai ter pouca gente me assistindo. Sob qual ponto de vista, né? Porque não é pouca gente. Eu tenho certeza que se ele tiver lá, a média hoje, 300 seguidores, alguma coisa assim, que é algo que a pessoa acaba, a média, né? Que a própria ferramenta aponta como um volume razoável diante dos círculos sociais que você tem na vida real mesmo, que acaba atraindo ali, segue, um segue, outro segue. É muito simples seguir 300 seguidores, 200 seguidores. Isso já é gente para dedéu. E aí uma pessoa você fala uma sacada e muda aquilo ali, você contribuiu com a vida dela e tal. E outra coisa, é muito bom porque você está num ambiente controlado, onde você pode errar, né? Você está errando para pouca gente, em tese, né? Então tá tudo certo com isso também. Então são crenças, né, que a gente tem que... Ponto de vista, paradigmas, né?
sobre o social aí, sobre as redes sociais. É, É é isso que aí. isso que você está falando é bem interessante, né? É assim, ó. Tudo, né? Essa é uma frase bem comum, assim, né? Mas às vezes as frases comuns, né, que a gente ouve muitas vezes a gente não entende e não pega a essência da coisa, né? Que é aquela frase que diz assim: tudo que é grande um dia começou pequeno, né? Então, você imaginar, por exemplo, que quando você. E é isso que às vezes dá medo, eu acho, assim. É você imaginar, por exemplo, que uma live como essa aqui, daqui a pouquinho, né? Por exemplo, a nossa primeira live, ela já foi assistida por quase 2.000 pessoas, né? Então, é você Tá vendo? imaginar que essa é uma realidade que antes não existia, né? Como que você consegue, de alguma forma, estar ajudando e ainda vai chegar mais, né? Porque isso é uma coisa orgânica que está acontecendo. Orgânica é quando a gente, E né? perpétua. A gente vai embora desse plano aqui, né, e vai continuar com a Exatamente, fica posteridade. aqui, né? E de repente alguém estava precisando de uma palavra naquele momento, né? E você que levou a vida inteira para chegar nessa experiência, por falta de autoconhecimento. E por que eu tô falando de autoconhecimento, gente? Porque isso é autoconhecimento puro, né? Essa da bola para os outros estão pensando é autoconhecimento puro. Por que é autoconhecimento puro? Porque é você estar muito para fora, né? É você ficar olhando muito para o outro e você ficar olhando um pouco para você, né? E quando a gente olha para a gente, né? Nós, como pessoas que vivemos todos esses anos, a gente tem muita experiência de vida para ser compartilhada. Então, ao invés de ficar só olhando para fora, olha para dentro para conseguir perceber quem dentro de você que está impedindo você de fazer o seu próximo movimento, né? Para que você possa aprender a transferir o know-how, né? Porque é isso, né? Legado não é um monte de prédio ou a casa que você está deixando, né? Legado é a vida que você viveu. E para que a vida que você viveu possa ter valido a pena, né? Você precisa ir caminhando na tua direção para cada vez você ir encontrando mais pessoas dentro de você para viver novas experiências. Mas, entretanto, também você ir transferindo essa experiência para alguém, né? Ou seja, para as pessoas que estão ali precisando dessa informação. Que não é só viver por viver, né? É passar pela experiência, aprender, trazer esse aprendizado e ir transferindo, né? Que é o que a gente também recebeu. Eu recebi muito e continuo recebendo muito das pessoas que estão fazendo esse movimento, né? Então, se a gente não entra vamos dizer assim, na corrente do bem, né? Para além de receber, a gente também ser capaz de transferir, né? A gente corta a corrente, né? Que é quando a gente começa a se sentir não participando, não pertencendo a grupo nenhum, né? Então, assim, uma das métricas é se você está se sentindo não pertencendo a nenhum grupo, né? Porque eu não me sinto à vontade nem nesse, mas também no novo, que eu gostaria também não me sinto à vontade, porque eu não tô grande o suficiente, mas também esse lugar aqui já está muito apertado. Esse lugar que eu tô aqui, o teto já está batendo, as paredes já estão me espremendo, eu não estou conseguindo fazer mais nada aqui. Então, em um você tá, tipo assim, você tá grande para estar aqui, e no outro você tá pequeno para estar ali, né? Então, se você tá nesse lugar, né, você precisa encontrar um grupo que também tá com essa mesma sensação, né, para evoluir junto, sabe? E isso é uma coisa muito legal, porque eu percebo muito isso nas mentorias, né? Nos grupos de mentoria. É por isso que eu faço o grupo acontecer, né? Dentro da mentoria. Justamente para a gente poder ter a noção, né? Do quanto que tem tanta gente que está no mesmo lugar que a gente, só que às vezes com dificuldade um pouquinho diferente. Mas por que é diferente? Porque aquela dificuldade que aquela pessoa tem, eu não estou percebendo que a minha é a mesma, entende? Porque está tudo tão longe para mim que eu não estou percebendo. Então, quando o outro mostra a dificuldade dele, né, e quando você mostra a tua, você está ajudando alguém, porque aquela pessoa ali, ai meu Deus, essa dificuldade é minha também. O que a Miriam está falando parece que foi para mim, mas a pergunta não foi minha, né? Só que você não tinha nível de consciência para fazer aquela pergunta. Então, outra pessoa fez, né? E aí eu consigo falar para você. E assim é a vida, né? Se a gente não participa da nossa própria vida, a gente está deixando de colaborar para aquilo que eu chamo de um mosaico coletivo, né? Então, é isso, no final. É isso. Em outra ocasião, você falou assim, que as coisas se sobrepõem muito rápido também, né? Porque, de fato, a gente hoje está em contato com várias mídias sociais, enfim, vários canais de comunicação, e está tudo bem com isso também. Mas isso me faz também chegar numa conclusão, né? Quando a gente observa, assim, que o medo de ser julgado diz respeito ao autoconhecimento para valer. É o meu medo de eu mesmo ser julgado pelos outros, não dos outros me julgarem. O que eu quero dizer com isso? Olha que legal.
A verdade é, tá todo mundo preocupado com a própria vida. Então, se esse conteúdo não tá legal, você pega e ó, vai embora para a próxima live. Tá tudo bem com isso de verdade. Ela não vai te julgar, ela só vai pro próximo conteúdo. Se sobrepõe muito rápido, né? Porém, para aquelas pessoas que isso tem valor, elas continuam aqui com a gente. Então, por exemplo, do ponto de vista da internet, né? Vamos voltar no caso desse mentorado seu que você colocou assim, cara, mas eu me sinto à vontade de ir para lá. Tem uma coisa chamada distribuição orgânica, que é o que nós estamos fazendo aqui. A gente poderia colocar 500 pessoas nessa live agora, se a gente quisesse. A gente tem recurso para investir em publicidade, para anunciar que essa live está acontecendo. Porém, para nós é mais importante essas 18 pessoas que estão aqui, que essa mensagem faz muito sentido para elas, porque é orgânico, né? É o natural que aconteça isso. Não há nenhuma forçação de barra, né? Porque a gente não está pagando para que ninguém esteja aqui, que é o que acontece em muitas lives aí. E está tudo bem com isso também. Porém, isso dá para nós uma inteligência aqui de como ajudar vocês, né? Porque não tem, de novo, não tem essa interferência de manipular o algoritmo através do pagamento, né? E isso é muito bacana. Então, isso é importante entender isso para que você que esteja pensando em talvez compartilhar o seu know-how, você sacar que está tudo bem que tenha poucas pessoas nas primeiras lives, que isso é um ambiente onde você vai validar a sua mensagem, vai confirmar quem são as pessoas que você pode ajudar. Porque quanto mais a gente compreende quem são as pessoas que a gente pode ajudar, mais a gente é espontâneo, né, Miriam? E aquelas que eventualmente nos criticariam, na verdade, elas, hoje, pelo que eu estou percebendo, assim, pessoas legais, né? Não vão te criticar, simplesmente vão passar para o próximo conteúdo, vão passar para a próxima live, vão absorver aquilo que serve para elas e aquilo que não serve, está tudo bem. E aí quebrar essa percepção, então, né? Esse medo de ser julgado e não ir para campo, né? Não ir para essa, entre aspas, espontaneidade, né? E o que a gente está colocando aqui, né, Miriam, é caminhar na própria direção para ser espontâneo, para viver de forma entusiasmada, né? E levar uma vida onde você faz uma transição de carreira rápida, você está afim de fazer uma transição de carreira rápida, então você está afim de alguma forma, colocar o teu casamento, enfim, o teu universo familiar, colocar num novo contexto, numa nova percepção, né? Porque tem todas as situações, as pessoas sofrem muito caladas, né, de uma forma ou de outra, né? Você sente isso? O que eu sinto é assim, né? Tem uma lógica tem uma lógica nessa coisa do dar muita atenção para a opinião dos outros, que é assim, que é uma lógica que não tem lógica. Olha só, se eu dou muita bola porque os outros pensam de mim, né? Eu vou ter que imaginar o que os outros vão pensar de mim, não é? Porque senão, né? Tipo assim, e se, né? E aí você começa a pensar o que o outro vai pensar ou o que o outro vai julgar para poder fazer o teu recuo e não ir, tá? Só que isso é uma lógica um pouco em looping, porque o que acontece? Você não sabe o que o outro vai pensar. Você tá, tipo, tentando adivinhar o que o outro vai pensar, né? E aí, quando você faz esse movimento, você vamos dizer, nessa conversa interna, você então cria uma realidade do que o outro vai pensar e começa a atuar a partir dessa realidade, como se ela fosse verdade, vamos dizer, né? E aí, ou é recuo, ou é um avanço impactado por essa informação que na verdade não é verdade, né? Você não sabe se é verdade, porque é uma coisa que você está imaginando, né? E aí o que acontece? Nesse momento, você perdeu a sua espontaneidade, tá? Porque você começou a formatar a tua atuação a partir de uma informação que só você está gerando na tua cabeça, né? E que está interferindo na atuação. Independente se é avanço ou se é recuo. Então, nesse momento, você, além de perder a sua espontaneidade, aí você passa a caminhar se afastando de você, porque você está indo na direção daquilo que você acha que o outro pensa, né? Então, você não está indo nem na direção do outro de verdade, porque você não sabe, né? Você nem checou, e nem está indo na tua direção, né? Ou seja, em ser você mesmo. E o mais legal, quando você consegue se libertar desse lugar, né? E se libertar não é não dar bola para o que os outros estão pensando, é levar isso em consideração, né? Entretanto, não ficar preso nesse lugar, não ficar preso nessa informação, é lembrar que isso é o que você acha que o outro vai achar, não é o que ele efetivamente acha. Então você pode checar, você pode perguntar, né? Você pode fazer uma pesquisa, enfim. Só que no momento em que você faz isso e que você aventa a possibilidade de que você leve em consideração, mas você continua caminhando na tua direção, você vai ser mais você. E sendo mais você, olha só a vantagem de você ser cada vez mais você mesmo, mais espontâneo. Você dá mais oportunidade para o outro se manifestar em
entendeu? E não para ele se manifestar a partir daquilo que você pensa do que ele vai pensar. Então, quanto mais você, mais espontâneo você é, mais verdadeiro no sentido de ser você é. Quanto mais solto, né? Espontaneidade nesse sentido de ser mais solto, né? Você está mais relaxado, e nesse relaxar, a vibração que gera naquela interação é uma vibração onde o outro também encontra o espaço dele, sabe? Porque quando a gente começa a fazer esse movimento de ficar tenso na relação, né, do que o outro vai pensar, você tensiona a própria relação. Então a outra pessoa também, com a intenção de te agradar, né, também não fala algumas coisas, entende? Aí fica um tentando agradar o outro naquilo que um acha que o outro tá achando, entendeu? É tipo, é uma conversa de louco isso. Então, se você segue a tua vida sendo cada vez mais você mesmo, para isso precisa de autoconhecimento, né? Para isso você precisa saber quem eu sou, né? Quem aqui tá querendo falar e falar o quê, né? Para onde eu tô indo? Tudo isso é caminhar na tua direção. Você dá a oportunidade da outra pessoa fazer um movimento também mais espontâneo. Então, espontaneidade da nossa parte chama a espontaneidade da outra parte. E aí, as pessoas que têm a ver com você, né, elas vão se agrupar com você. E, eventualmente, né, as pessoas que não têm a ver com você vão se afastar. Tá tudo certo também, entende? Mas não é se afastar porque não gostam de você. É se afastar porque você precisa seguir, entende? Naquele caminho, que não é nem melhor nem pior que o outro. É um caminho diferente. Então, o outro tá indo para lá, você tá indo para lá, entende? Não é assim, eu não gostei. Afinidades, interesses, né? Se trata mais disso que evolução, né? É caminho de evolução, entende? Então, às vezes, você vai se encontrar com a pessoa de novo lá na frente. Só que aquele trecho exigiu que cada um fizesse um caminho separado do outro e, às vezes, encontra de novo lá na frente, né? Agora, você seguir um trecho sem aquela pessoa é muito importante, entende? Porque se você fica preocupado que tem que ter aquele amigo, precisa vir, que se ele não vier, você não consegue vir, né? Você está segurando a evolução dos dois, entende? Porque ele precisa seguir, você precisa seguir para talvez vocês terem a chance de se encontrar de novo lá na frente, né? Então, não é sobre a pessoa não gostar de você, né? É sobre você poder ter a liberdade de seguir, sabe? Sem a prisão de ter que ir todo mundo grudado o tempo inteiro. Porque nós estamos juntos, independente de qualquer coisa, a gente está junto, né? Então, é uma libertação. Uma pessoa autoriza a outra, né? Se elas estão no mesmo propósito, enfim, compartilhando os mesmos interesses e ela é espontânea, ela está autorizando a outra a ser espontânea também. Entre aspas, né? A gente poderia resumir dizendo isso. Faz sentido? Eu acho que sim, né? E mais do que autorizar, eu trocaria até, eu ajustaria a palavra autorizar por você estar libertando a pessoa de você. Entende? Legal. Porque senão vira uma prisão, né? Então, porque não é bem autorizar, né? É tipo assim, solta a pessoa, pelo amor de Deus, entendeu? Porque às vezes a gente está atrapalhando a evolução do outro, né? A outra pessoa precisa ir, e você também. Tipo assim. É como se quer dizer, o tema é assim, cara, o medo da opinião dos outros, né, trava a sua espontaneidade, rouba a sua espontaneidade. Então, assim, quando você é espontâneo, você mingua, né, esse medo, você extingue, você cria uma atmosfera onde esse medo não pode se proliferar. Eu acho que é bem isso, né, Miriam? E olha que interessante, agora na contramão disso. Tem uma máxima, né, muitas pessoas certamente já ouviram essa frase assim, né, por exemplo, se eu critico, falo mal de alguém, para você, e essa pessoa não está presente, você pensa assim, pô, essa pessoa é capaz de falar mal de mim quando eu não estiver presente também. Né? A tal da fofoca, dessa coisa, né, de denegrir a imagem de outra pessoa que não pode nem sequer se defender ali e tal. Então, eu percebi que houve nos últimos anos assim, uma consciência coletiva muito maior a respeito desse tema. Né? Então, eu percebo até que muitas pessoas que antigamente, talvez, né, eu conheço, minha família é enorme, tenho muitos amigos em cidades diferentes, morei em muitas cidades, eu percebo isso, que de alguma forma as pessoas pararam de falar mal uma das outras com medo de o que vão pensar de mim se eu falar mal dos outros, né? Então, eu não sou digno da confiança se eu falo mal dos outros e tal. Tem uma coisa aí interessante, porque você automaticamente, não falando mal dos outros, você meio que elimina também esse medo do julgamento, né? Se eu falo mal dos outros, eu sei que eu posso ser julgado também. E aí você entra num lugar que isso pode te travar, né? Pode alimentar o seu medo de ser julgado. O falar mal dos outros, é legal esse tema, né? Porque
Só que aí eu acho que o falar mal dos outros, até a Tru Ateliê aqui falou também, né? Ó, em sincronia com você, Nabucco. Ela falou assim, quando você é espontânea, há julgamentos, mas às vezes eu acredito que quem julga talvez gostaria de ser espontâneo também e tem dificuldade de ser, né? Então, eu acho que o falar mal dos outros não é bem julgamento, sabe? Eu acho que falar mal dos outros, ele já é uma coisa mais... Eu acho que a prisão acontece um pouquinho antes disso ainda, né? A prisão acontece, a gente com a gente mesmo, sabe? É a verdadeira prisão. O falar mal dos outros é uma coisa meio inerente ao ser humano também, tal. Às vezes se fala, não sei o quê, né? Esse eu acho que é até mais fácil, sabe? De você relevar, né? Com alguém falando mal dos outros. Porque é tão grotesco, né? Já, assim, é uma coisa mais fofoquinha. Então, eu acho que tem um lugar mais sutil, sabe? Assim, o lugar mais sutil, né? Porque quando é mais grotesco, é mais fácil a gente ver, né? A pessoa tá falando mal de alguém, né? Então, você tá ouvindo, a pessoa tá se manifestando, né? Só que eu acho que tem uma prisão num lugar que às vezes não dá pra ver, né? Que é esse lugar da prisão interna, sabe? Que é o julgamento que a gente faz do que o outro do julgamento que o outro vai fazer, sabe? A coisa não aconteceu, né? É tipo assim, o que eu penso que o outro vai falar, ou o medo que eu tenho do que o outro vai falar. A pessoa não falou ainda, né? A pessoa não falou mal, a pessoa não fez nada, né? Então é a gente com a gente mesmo que começa a gerar sabe, aquela conversa interna, então a coisa ainda não aconteceu, né? Eu acho essa prisão pior do que a prisão do falar mal do outro, sabe? Por quê? Porque não dá pra ver, entende? Então é uma prisão solitária, sabe? É um lugar onde você fica você com você mesmo ali num lugar onde você não consegue sair dali, sabe? É uma prisão onde você tá vivo, mas você não tá vivendo. Porque você tá preso por você mesmo, sabe? Você se enclausurou sozinho ali, né? Então eu acho essa prisão pior. Falar mal dos outros eu acho tão tipo assim... Mas é a mais relação fácil, que tem, entendeu? a pessoa que tem a inclinação de falar, ou que tem esse hábito e repete esse hábito, geralmente ela tem uma inclinação a ser mais reservada e não ser tão espontânea, porque ela tem medo que façam isso com ela também. Né? Aquela história de ver nos outros o que você tem Mas dentro de eu não você. sei Né? se é Tem um tão pouco a ver grave, com isso? Nabucco. Você acha que é grave? Não? É Então legal tá. essa conversa Não que você sei, tá assim. eu tô te Eu não sei consultando. se é tão grave. Eu não sei Uhum. eu não sei se essa parte é tão grave, sabe? Porque quem Legal. aqui pode levantar a mão e dizer, eu nunca falei mal de ninguém, né? Tipo assim, às vezes a Ninguém, gente né? fala, entendeu? Faz parte de uma coisa que a gente não tá aceitando, às vezes, dentro de nós. E se eu tô fazendo tanto esforço, né, pra não ser assim, e aí alguém entendeu? Aí você vai lá e fala, né? Então, assim, Pô, que bom, que boa notícia, né? então eu acho que falar mal dos outros tipo assim, é humano. Então, assim, Uhum. e aí Não, é a beleza. escolha de cada um, né? E autoconhecimento de cada um, levar isso em consideração ou não levar isso em consideração, né? É mais transparente, parece, sabe? Então, como dá pra ver, né? Eu acho até menos perigoso, sabe? Eu Legal. tenho, eu tenho mais Legal. medo Entendi teu ponto de eu vista. tenho mais medo de uma vida não vivida, sabe? Do que de uma... Porque, assim, falar mal dos outros é a nossa limitação, né? Quando eu tô falando mal de alguém, é a minha limitação. Então, é a minha limitação como humana que sou, né? Então, tá bom, né? É uma limitação, dá para trabalhar sobre isso, ou dá para relevar, dá para fazer alguma escolha em cima disso, né? Agora, aquilo que você não tá vendo, a vida que você não tá vivendo, né? Porque a vida, quando você fala mal, você viveu uma vida, falou mal de alguém, né? Você passou por uma experiência, né? E aí você vai lidar, a gente vai lidar com aquilo. Eu não estou defendendo falar mal dos outros, estou dizendo que, de Uhum. alguma forma, aquela pessoa viveu, entendeu? Eu acho mais perigoso aquilo que a gente não vê, sabe? Que é esse lugar onde a gente, por falta de autoconhecimento, por falta de decodificar o nosso diálogo, saber decodificar o nosso diálogo interno, né, a nossa conversa interna, a gente deixa de viver, sabe? A gente deixa de experienciar. Por isso, assim, para mim, se alguém pergunta para mim assim, onde é que está o fio da meada? Por onde começa? O ponto de largada para caminhar na sua direção, né? Eu vou dizer, o ponto de largada para caminhar na sua direção é você conseguir know-how de autoconhecimento, né? Para poder terceirizar algumas coisas, terceirizar a terapia, terceirizar coaching, terceirizar uma série de coisas. Mas tem uma parte, né? E que vai falar até dessa inteligência social, né? Que é para você pegar a jornada do caminhar na sua direção, o ponto de largada, sem dúvida nenhuma, know-how e Legal. autoconhecimento, né?
A gente vai Entendi. estar falando disso, né? Logo, logo. Vai ter aquele período de imersão comigo, onde a gente vai estar falando mais sobre isso. Daqui a pouquinho a gente já vai começar a divulgar esse período, que é aquele conteúdo inaugural do próximo grupo da mentoria. Então, assim, fiquem de olho aí, que daqui a pouco a gente começa a divulgar esse período. Esse ano a gente vai fazer de um jeito um pouquinho diferente. Esse ano não. A próxima imersão a gente vai fazer de um jeito um pouquinho diferente. Daqui a pouco vocês vão estar sabendo também. Que é quando eu entrego, né, esse conteúdo de autoconhecimento. Então, agora, indo para essa parte prática, então, de autoconhecimento mesmo, né? Quando você falou tudo isso assim, o que a gente percebe? Como é que a gente pode ajudar as pessoas a saírem daqui colocando já isso em prática, né? E aí a gente entra numa questão emocional, no sentido de quando eu me sinto com medo, né, de falar, ou antes de falar vem aquele friozinho na barriga, aquela vergonhinha, né, e tal. E aí como é que faz essa virada para transformar vamos contextualizar mais ainda. Em outro episódio, no episódio anterior, a gente falou de uma bússola, né? Que estar nesse momento do friozinho na barriga pode ser a bússola que aponta você para o caminho certo, o caminho da sua própria direção. E aí eu vejo que tem muito a ver, assim, a pessoa que não fala, não é espontânea, porque sente essa coisa toda, dá aquele frio na espinha, aquela vergonha, ela não fala, se reprime ali. E, por exemplo, um palestrante gabaritado, familiarizado com o palco e tal, quando ele relata, né, o que acontece antes dele entrar, ele fala, cara, eu também sinto esse frio na espinha, dá essa vergonha, dá esse medinho. Porém, quando ele vai para campo, ele vai lá, faz a apresentação dele, recebe toda a energia da audiência e sai de lá com aplausos e tudo mais, acontece uma mágica ali e isso leva ele para o próximo nível e tal. E aquela mesma vergonha, aquele mesmo sentimento, então, passa a ser a bússola dele para que ele possa estar sempre construindo a autoimagem dele e, na verdade, também a forma como ele é recebido pelos seus pares, enfim, pela sua audiência. Eu quero que você faça disso também. Fala só um pouquinho disso, como é que uma pessoa pode fazer essa transição, essa virada de chave, para usar essa energia, para usar esses sentimentos, e ser espontânea, para colocar isso em prática logo depois dessa live, para a gente ir finalizando. Então, tem dois movimentos, né, que eu considero que são bastante importantes. Assim, um é iluminar, né, que significa assim, você clarear e você ter mais autopercepção, né, de em que momento a gente está fazendo isso, né, de que momento você está fazendo isso, de que momento que você está deixando de viver, deixando de atuar, né. Quando eu falo deixando de viver, é deixando de passar por uma experiência nova, né, por conta do que o outro vai pensar de você, né? Então, começar a identificar que lugar é esse, né? Só isso já causa uma transformação, porque a conscientização, ela é uma mágica, né? Assim, a gente se conscientizar de alguma coisa já gera uma transformação, sabe? Então, só o fato de você identificar, nossa, aqui eu tô com a sensação que eu tô deixando de fazer porque porque eu tô com medo do que o outro vai pensar de mim, ou porque eu vou ter que lidar, né, com alguma coisa, com uma consequência de alguma coisa que o outro vai pensar de mim. Então, assim, só o fato de você identificar já é muito legal. Agora, um outro lugar, né, que dá para começar a também fazer essa mesma experiência a partir do momento que você identifica, né, você começar a ver em você também, né, quando está frente a alguém, você também não está num nível de julgamento muito alto, a nível de exigência, sabe assim? Por quê? Porque muito do que o outro vai pensar em mim tem a ver com o nosso perfeccionista, né? Às vezes a gente quer a coisa tão bem feita, a gente está num nível de exigência tão alto, né? Com o outro também, ou às vezes não, né? Com o outro eu sou mais boazinha, mas comigo eu sou implacável, né? E aí, perceber isso, né? Em que lugar eu tô, né? O que eu tô fazendo aqui que tá me impedindo, né? E isso acontece muito, muito, muito dentro dos grupos de mentoria, assim. Eu percebo as pessoas, sabe? Pessoas que iniciam um grupo de mentoria achando que não tem nada para colaborar, que tem um nível de exigência super alto. Eu só vou abrir minha boca se for uma coisa realmente muito importante e tal. E aí, num determinado momento, precisa fazer uma pergunta. Para mim, né, quer fazer, porque ali eu consegui colocar um ponto para a pessoa que é tão preciso que ela quer colocar um ponto dela. E aí, quando ela coloca aquele ponto,
ela experiencia o quanto, através do que ela falou, ela colaborou com o grupo. Então, estar em grupos onde você tem um nível de confiança naquele grupo, para que você possa exercitar essa possibilidade de também fazer parte, né, de também contribuir, é uma coisa muito legal, sabe? Por quê? Porque, na verdade, o que energiza um palestrante, aqui do lugar de onde eu tô, tá, gente? Segundo a minha percepção, né? Tô falando do meu ponto de vista sobre o que me energiza. Por exemplo, o que me energiza não é o reconhecimento das pessoas, né? O que me energiza, isso também me energiza, obviamente, né? Mas o que me energiza para valer, né, é o reconhecimento. Quando a pessoa reconhece aquela informação que eu entreguei, ou aquele insight que eu dei, ou aquela mentoria que eu entreguei para aquela pessoa, ela reconhece aquilo dentro do contexto dela, né? Ela consegue... O que é reconhecer, gente? Reconhecer é você pegar o insight e falar, cara, isso foi para mim, né? Quando você reconhece aquilo como uma parte que estava ali no teu mosaico, faltando para encaixar, para gerar uma transformação na tua vida, quando eu percebo isso dentro de um grupo, né? E eu sei que aquela informação vai causar uma transformação, isso é que energiza, sabe? Então, eu vou dizer para você que o jeito de você cada vez ficar mais à vontade, né, nesse lugar de expor a sua opinião, ou a sua pergunta, ou seja lá o que for, a sua contribuição, é você exercitar o poder de você se ajudar, né? Na hora que você entrega a informação, você perceber que aquilo ali, além de estar ajudando você, está ajudando outra pessoa também. Mas não com o intuito de dar conselho para a pessoa, sabe? A tua pergunta é muito mais útil, ou a tua colocação da tua vida pessoal, você contar um pouco da tua vida pessoal, ela é muito mais útil para alguém que você quer ajudar do que você dizer para ela o que ela tem que fazer. Vou repetir. Perfeito. Você compartilhar a tua experiência pessoal, aquilo que para você funcionou na tua vida, vira uma metáfora para a pessoa, entende? Isso é muito mais útil do que você dizer para a pessoa que você quer ajudar o que ela tem que fazer. Porque você dizer para ela o que ela tem que fazer, ela não consegue ver direito como isso operaciona. Agora, se você conta como na tua vida, aquilo que você fez, funcionou para você, né? Ela consegue estabelecer uma ponte entre uma coisa e outra, sabe? Incrível, incrível. Pelo volume de coraçãozinhos que estão aparecendo aqui, eu acho que você bateu num ponto que a audiência está adorando. A gente poderia dizer assim que se trata de... Quando você conta aqui, por exemplo, um exercício prático. Caíram fichas aqui, provavelmente, que são esses coraçãozinhos aqui. Então as pessoas... caiu ficha, gostei daquela informação, me contou da experiência dela, de como que isso funciona para ela. E aí você sai daqui e conta para alguém quais fichas caíram para você na live de hoje. E aí, de repente, começa a cair ficha na cabeça da pessoa que você está se relacionando ali também. Talvez isso seja uma forma de validar isso que a gente está colocando aqui, né, Miriam? Sem dúvida. Porque provavelmente tem gente que vai falar assim, tudo bem, caiu minhas fichas, mas eu não vou dividir isso com ninguém, porque isso não é relevante para ninguém, né? É só para mim e tal. Mas o que você está colocando cara, conta a sua experiência, as suas fichas, sem intenção de dizer passo a passo para ninguém, ou aconselhar ninguém. Só conta, né? E vê o que acontece. E aí você está exercitando a espontaneidade. Estou correto nessa afirmação? Exatamente. A gente tem uma... a gente é muito, né? Mas, por exemplo, é muito mais fácil, né, a gente fazer um movimento, por exemplo, para mim, né? Por muito tempo, foi muito mais fácil para mim eu dizer para a pessoa, eu tinha um impulso de dizer para a pessoa o que ela tinha que fazer, sabe? Tipo assim, eu acho que tem que fazer assim, assado, né? Eu venho um pouco da consultoria também, né? Que tem essa pegada de dizer o que tem que fazer. E cada vez mais, eu, dentro das mentorias, eu conto as minhas histórias, sabe? Cada vez mais eu abro, e quem está dentro dos meus grupos de mentoria sabe disso, né? Eu abro o meu dia a dia, né? Eu falo, cara, comigo no dia a dia funciona assim, na minha família funciona assim, a minha relação com o meu sócio, com o meu parceiro, com a minha irmã, enfim, né? Na vida, né? Nos meus momentos difíceis, né? Ou eu explico o que eu fiz ali, de que jeito qual foi a minha mentalidade para passar por aquela situação, né? Na hora que a gente faz isso, e isso todo mundo pode fazer, né? Porque todo mundo viveu a vida, não é? Todo mundo está vivendo a vida, né? Na medida em que a gente faz isso, a gente está, aquilo que eu chamo de esvaziando a nossa xícara, né? A gente está conseguindo transferir aquilo que a gente aprendeu e aí a gente está pronto para receber mais, sabe?
E quando a gente caminha na nossa direção e vai recebendo mais, né? Mais oportunidades a gente tem de viver mais vidas, né? E quanto mais vida você tem, mais entusiasmado você vai ficando, né? O teu divino vai se manifestando no humano, sabe assim? Entusiasmo é isso, né? É você... Você vai ativando, né, esse divino dentro de você. E aí essa manifestação vai acontecer, né? Viver entusiasticamente, né, tem a ver com isso, né? Com você ir... Nossa, que genial, que genial. É o divino que tá ficando aqui na Terra, entende? É mais um potencial teu que nesse momento se transformou ou entrou para dentro de você, né? Como uma possibilidade de uma nova experiência. Então, viver novas vidas, né? Viver mais vidas. Então, é muito mais do que transição de carreira, gente, sabe? É sobre viver mais vidas. Então, assim, troca essa coisa de transição. Estou em transição de carreira. Não, estou em inovação. Eu vou viver mais uma vida. Eu vou, sabe? É mais emocionante, né, do que transição de carreira, sabe? Você não está transitando, né? Você está integrando mais uma possibilidade. Tudo aquilo que você veio fazendo, mais um, né? Não é pular de um lugar para o outro, entende? Porque tudo aquilo que você fez até hoje, né, vai ser relevante para o próximo movimento, para a próxima vida que você vai levar, né? Eu, como designer, como arquiteta, como consteladora, como coach, enfim, eu, como facilitadora, como mentora, tudo isso está integrado, entende? É um agrupamento de tudo isso que faz eu ser e entregar tudo que eu entrego hoje. Não é, ai, mudei de profissão, entendeu? Não tem essa história de mudei de profissão. Integrei uma nova vida. Então, esse é o meu convite para vocês. E essa integração, quer dizer, quando você conta para o universo, para as pessoas que você convive, enfim, as fichas que caíram, você manifesta, então, essa espontaneidade. Quer dizer, é como se você colocasse um turbo nela. Porque ela aconteceu agora, beleza, caiu a ficha, uau, caiu a ficha, beleza. Aí é como se desse um repeat, um replay lá na ficha quando eu conto. E ela, além disso, a gente manifesta no mundo físico mesmo, né? Se manifesta, registra novamente aquela informação para que aquele aprendizado, aquela ficha que caiu, realmente possa ser resgatado sempre que você precisar, aquele recurso e tudo mais. Isso é uma super sacada, assim. Eu acho que isso muda o jogo da iniciativa, né? Para ter iniciativa de uma forma geral, né? Só de compartilhar aí as fichas que caíram. Então, muito bom. A gente poderia dizer assim, pessoal, a gente vai colocar isso no YouTube, vai colocar isso em outros lugares e tal, mas quem quiser mandar direct para perguntar, ou simplesmente contar, a ficha que caiu foi essa. Pode mandar um direct para mim, pode mandar para mim, que a gente vai adorar saber quais foram as fichas que caíram aqui durante essa live. E compartilha isso com outras pessoas, né, Miriam? Isso aí. Compartilha aqui a live com quem você achar que está precisando dar uma desatolada, né? E o convite aqui, então, para vocês é não terceiriza a tua vida para ninguém, né? Terceirizar é isso, é você deixar de estar participando de uma experiência ou de estar inovando de alguma forma na tua vida por conta do que o outro vai pensar, né? E fica de olho, se de repente, às vezes a gente acha que não está... tá deixando de fazer alguma coisa por conta disso, eu mesmo acho que tô liberta disso. Não tô, né? Virou e me chama e pego nesse lugar. Mas daí, que será, né? E a gente... por quê? Porque é importante também o que o outro pensa da gente, tá bom? Não é também para viver sem levar isso em consideração, né? A gente tem que levar isso em consideração porque nós somos um grupo. Entretanto, isso é para ser levado em consideração e não para parar, gente, tá? Então fica aí alerta. Fica atento e se tiver alguma pergunta, coloca aqui na área de comentários. Você também está assistindo o replay, se surgir uma pergunta a partir do momento do replay, que a gente sabe que depois um mundaréu de gente assiste, no replay também. A gente está fazendo desse horário das 11, porque esse é o melhor horário para nós. E a gente escolhe o melhor horário para nós, não o melhor horário para todo mundo, porque o melhor horário para nós é o horário que a gente consegue entregar mais qualidade para vocês, né? Então é mais importante que a gente esteja no nosso melhor horário, né? E que você pode assistir no replay, eventualmente, ou que você faz um ajustezinho aí para estar com a gente no ao vivo também, para poder até eventualmente fazer alguma pergunta, se for o caso. Mas que a gente consiga entregar a nossa melhor energia, né? Então esse horário das 11 é eleito por conta de ser um horário que é muito bom pra gente. Na parte da tarde eu estou sempre atendendo meus grupos de mentoria, então acaba ficando complexo. E à noite não é um horário de muita qualidade se for uma coisa sempre, né? Se for só de vez em quando, tudo bem, mas como a gente está se propondo a fazer toda quinta-feira às 11,
Então a gente prefere ter um horário que a gente tem certeza que a gente consegue manter a consistência, tá bom? Nabuco, super legal, hein? Foi Mais um muito papo bom, muito, compartilhado. foi muito bom. Show de bola. Obrigado pela presença de vocês todos que estiveram aqui. Obrigado, Miriam, foi top. Adorei. Até quinta-feira que vem, então, né? Então tá bom. Fica Obrigada com para todo Deus. mundo que está por aqui, para você também que está assistindo o replay. A gente se vê na próxima quinta, 11 horas, tá bom? Compartilhando nosso podcast da conversa do caminhar na sua direção. Daí a gente escolhe um tema durante a semana e avisa vocês, tá bom? Super beijo para vocês. Tchau, tchau. Tchau. Beijo, mosaicados.